Olá, galera. Nosso trabalho é sobre o dadaísmo e o nosso grupo é Olá, meu nome é Caio Gomes. Eu, Maria Eduarda Francelino. eu, Otávio. Eu, Pedro Oliveira. Já na capa temos a expressão Gugu Dadá, pois é desse Dadá que se origina o nome dadaísmo, pois os alemães falavam que o Dadá era a primeira palavra que a criança falava. E o dadaísmo é um humor mais infantil. Vocês vão compreender melhor pela apresentação. Esse é o nosso índice e nós vamos falar sobre o que é a vanguarda, a história do dadaísmo, as principais características, principais nomes do dadaísmo, fim do dadaísmo, obras do dadaísmo e aquela ajudinha no Enem. O que é a vanguarda? Falando de uma forma literal, é a guarda avançada ou a parte frontal de um exército. Porém, seu uso metafórico data de início do século XX, referindo-se a setores de maior pioneirismo, consciência ou combatividade dentro de um determinado movimento social, político, científico ou artístico. Dadaísmo foi um movimento artístico e literário que começou na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Na época, os artistas e intelectuais ficaram decepcionados com os horrores e absurdos inumanos da guerra. Então, com raiva do mundo racional, eles criaram o dadaísmo, que serviu como um protesto contra a guerra, criando um movimento artístico que é contra a arte. Eles queriam que a arte fosse algo sem lógica e conduta, ao contrário dos movimentos modernistas da época. Características da vanguarda. As principais características da vanguarda são a crítica ao consumismo e ao capitalismo, o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, a rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, o espírito vanguardista e de protesto, a espontaneidade, improvisação e irreverência artística, o anarquismo e niilismo, a busca pelo caos e desordem, o teor ilógico e irracional, o caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, e a aversão à guerra e aos valores burgueses. Aqui temos alguns exemplos dos principais nomes do dadaísmo, mas entre eles, os que se destacam mais são Hugo Ball. Tudo começou com ele. Ele era um poeta que fugiu para Zurique durante a Primeira Guerra Mundial e lá ele criou um clube de artes, onde convidava artistas para apresentar suas artes em encontros diários. E um desses artistas que aceitou o convite foi o poeta Tristan Tzara, e juntos eles formaram o dadaísmo. Principais obras. A primeira imagem se refere à primeira Feira Internacional Dadaísta, realizada em Berlim durante 1920. Os sátíricos dadaístas colocaram um manequim suspenso vestido como oficial alemão. A segunda obra é uma réplica de um mictório de porcelana, que foi originalmente comprado pelo artista em 1917, de uma firma de materiais de encanamento em Nova York. Duchamp simplesmente assinou o objeto com o pseudônimo R. Mutt e depois o inscreveu em uma exposição. O item bizarro exemplifica a noção de se tirar um objeto comum de seu cenário habitual para colocá-lo num contexto novo e incomum. A terceira imagem também é uma obra de Duchamp. Como em uma brincadeira de criança, Duchamp dessacraliza o maior ícone do Renascimento, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Em 1919, ele desenha bigode e cavanhaque sobre um cartão postal da Gioconda, comprado em uma loja de presentes do museu, e intitula sua obra de LHOOQ, uma sigla em francês, que tem sua tradução em português como Ela tem a bunda quente. Ele faz isso na intenção de criticar a supervalorização das reproduções de arte. Não se contenta apenas com uma risada, e em 1965 decide tirar os pelos da Mona Lisa e apresentá-la novamente, agora sob o título de Rasseé, na tradução em português, depilada. Conclusão: considera-se que o dadaísmo morreu em 1922, depois que um de seus precursores, Tristan Tzara, realizou uma palestra dizendo que, como tudo na vida, o dadaísmo era inútil. Em 1924, o dadaísmo converteu-se ao surrealismo com o Manifesto de André Breton.
O dadaísmo não teve representações no Brasil, mas estudos indicam que o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, contém características desse movimento. Agora eu preparei algumas questões de Enem em alguns vestibulares. Primeira questão da Unesp. A peça A Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. A transformação de um urinol em uma obra de arte representou, entre outras coisas, a alteração do sentido do objetivo do cotidiano em crítica às convenções artísticas então vigentes. B. A crítica à vulgarização da arte e da ironia diante as vanguardas artísticas do final do século XIX. C. O esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade. D. A vontade de expulsar os visitantes dos museus associando a arte a situações constrangedoras. E o fim da verdadeira arte, o conceito de beleza e de importância social da produção artística. A resposta certa é a alternativa A, pois a obra altera o sentido do objeto do cotidiano, no caso o urinol, e o dadaísmo por si já critica as convenções artísticas da época, por se tratar de uma arte que critica as artes clássicas. Agora vamos para a questão 2, que é a questão do Enem. Observe a imagem abaixo e leia o texto para responder a questão. Agora vamos ao texto. Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha de um ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. A resposta certa é a alternativa D, pois era o maior objetivo deles criticar o modo de como os artistas validavam a arte. Bom, chegamos ao final, essa é a nossa bibliografia e muito obrigado por terem assistido. Até mais, tchau, tchau!